Boa noite. Boa Boa noite. noite. Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, Fabiola. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Estou ouvindo você. Não, Fala, estou- Carmen. Boa noite, Paula, Adriana, Carmen, Fabiola, Edner. Boa noite. Boa noite. Ah, agora você apareceu. Tem que fazer suspense. Você era minha amiga oculta até agora. Ah, meu amigo oculto. Deixa eu aqui silenciar os celulares para não ter problema. Sim. Vou fechar a porta. Um, 6, 10. Está gravando, Silvia? Está. Você está entrando aqui na plataforma? Ah, tá. Esse que era o aviso. É. Estão todos. Está. Você está entrando aqui na plataforma? Vai estar dando algum delay aí, Silvia, porque eu ouvi. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Tá bom. Espera. Prontinho. Ótimo. Estão animados? Só vieram, ó, o Edner, eles só vieram aqui por conta do presente, viu? Essa não é para mim, não, porque eu estou aqui já faz tempo. Isso aí. Isso aí. Desde Eu o também tenho começo, vindo eu só todas perdi as o reuniões. primeiro. Eu só Eu perdi o perdi primeiro. uma por causa da chuva. Ah, tá. Bom, então tá bom, gente. Hoje tem bastante coisa aí para falar para vocês. O Edner ficou estudando um mês para chegar esse dia, né, Edner? É isso. Eu sou estudioso. E a gente já vai compartilhar aqui. Só um minutinho que a gente já vai iniciar. Estão todos bem? Passaram um dia bem? Sim. Sim. Sim, graças a Deus. Sim, que é bom. Que aí já chegam animados. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aí, na hora que vocês verem a tela também, é só nos avisar aí. Sim, Sim, já está aqui. já estamos vendo. Podemos iniciar, né? Sim. Então, boa noite para todos. Agora oficialmente, né, falando como falador dessa aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Edner, sou Edner Braga, sou professor universitário há 28 anos, psicoterapeuta há 35, consultor de empresas, e meu foco, desde a época da minha primeira graduação em psicologia, foi estudar o trabalho, né? A psicologia organizacional, de uma forma geral, e o trabalho de uma forma bastante específica. Inclusive, o tema do meu mestrado foi o teletrabalho, né? Naquela época em que eu fiz a defesa do meu mestrado, meus estudos, era mais comum chamar o que hoje a gente chama de home office, outras pessoas chamam de trabalho remoto, e até porque existem algumas diferenças conceituais entre esses nomes, se chamava de trabalho à distância, teletrabalho, né? E eu, naquela época, inclusive, tive bastante dificuldade de encontrar dados de pesquisa, porque era muito recente ainda no campo da pesquisa e até no campo da atividade prática, a questão do teletrabalho. E depois, você veja, foi evoluindo ao longo do tempo e com a pandemia acabou tendo uma evolução quase que compulsória.
Tá? Olha, eu peço desculpas pela minha webcam. Eu estou com o ventilador ligado atrás do computador, mas parece que não fez muita diferença em relação a ela não aquecer ou o computador não aquecer, né? Mas a Às gente vezes é porque o driver dela não está brigando com o software do computador, às vezes não é compatível, dependendo da... então, mas eu tinha uma outra aqui que também é Logi, né, da Logitech, aí agora eu comprei uma outra porque achei que poderia ser a webcam, mas pelo jeito não é. E ele acaba dando esse efeito somente no uso do Zoom. Para outras coisas que eu uso câmera, não dá problema nenhum, posso ficar horas, não dá problema. Então, ainda não consegui descobrir, porque isso foi um sintoma recente, ainda não consegui descobrir, eu vou ter que falar com alguém que entende de informática e tal, para ver qual é a solução para isso. Então, eu peço desculpas se der umas... às vezes é algum conflito, né? Então, aí só os seres iluminados da informática às vezes, porque a gente mesmo só fica assim, ai, meu Deus, começou, né? Então, como o meu foco sempre foi estudar a questão do trabalho, eu acabei me envolvendo muito em todos os processos, né, da minha atividade profissional ao longo desse ano, com a questão do trabalho de uma forma geral e principalmente com a questão do recursos humanos, né, tanto de formação, como recrutamento, seleção, treinamento, ou seja, todo esse espectro aí da área de gestão de pessoas e recursos humanos, eu acabei me envolvendo ao longo desses meus 35 anos de exercício profissional. E eu ainda continuo, né, nesse exercício por, assim, paixão mesmo, né, por dedicação, por entusiasmo ainda em trabalhar, em falar a respeito, em pesquisar, em estudar, em lidar com pessoas, né, que estão buscando estruturar a carreira, buscando seus empregos, seus primeiros empregos. Então, eu acabei me dedicando, e me dedico já há bastante tempo a estudar essas coisas. E aí, no meio desse caminho, eu encontrei um ser iluminado chamado Silvia Leão, né? E que acabou me dando mais uma motivação, um gás aí para continuar nessa jornada, né? Porque ela também, né, é entusiasmada com essas coisas, ela também estuda há muito tempo e a gente então troca muito conhecimento, muita experiência, e muitas reflexões a respeito de tudo isso. E temos feito quando a gente consegue alguns encontros e estamos trabalhando juntos. E a promessa que um fez para o outro é que nós vamos trabalhar mais juntos. Espero que ela cumpra a parte dela, porque eu vou cumprir a minha. Tá certo, Silvia? Então, o que eu coloquei hoje... Tá certo. A primeira chave do sucesso, o currículo profissional, né? Como a gente falou, a Silvia falou ontem, né? Na verdade, existe uma série de aspectos que tem que ser considerado nesse complexo universo do que recrutamento e seleção, o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos, a ideia de empregabilidade, né? Das pessoas terem essa habilidade de ser empregável, né? Essa habilidade de conseguir trabalho, emprego e renda, né? Isso já tem até um conceito e é considerado uma habilidade. Isso se chama empregabilidade. E por isso que a gente, então, se voltou e se volta sempre a trabalhar com esses desafios e com outros eventos no sentido de despertar as pessoas para essa habilidade chamada empregabilidade, porque ela sem a gente querer, né? Uma habilidade muito básica, fundamental, quando a gente pensa em emprego, formação, carreira e tudo que envolve isso. E o currículo profissional, ele seria a primeira chave, porque ele, na verdade, é o primeiro instrumento que a gente tem na busca de uma oportunidade de trabalho e de emprego, né? Silvia, vamos... Então, eu fiz, na verdade, alguns breves slides, porque eu quero ter uma fala mais livre, e se alguém quiser, no meio desse caminho, fazer uma sinalização e quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, está livre para fazer isso. Não precisa esperar terminar minha fala, porque, mesmo me interrompendo, eu olho aqui no slide que vocês estão vendo e vejo onde é que eu estava mesmo, e assim eu continuo e mantenho uma fala organizada, mas eu queria que ela fosse livre e uma conversa, né, entre nós.
E, assim, se vocês não intervirem, eu vou falando, né? Mas podem se sentir livres e à vontade para intervir. Então, a primeira coisa que eu vou colocar, e é uma coisa que eu vou repetir ao longo da minha fala até o final, é que o currículo profissional, ele não é uma peça acabada, né? Ele não é uma coisa que se faz e se deixa por muito tempo ali e se usa por muito tempo, sem passar por modificações, né? O currículo profissional, ele é tão dinâmico quanto é dinâmica a vida e quanto nós somos dinâmicos enquanto pessoa. E a gente percebe, quando começa a trabalhar com pessoas que estão buscando oportunidades, é que por diversos motivos que são explicáveis, né, mas nunca justificáveis, acaba usando o mesmo currículo que elaborou, né, sabe-se lá de que forma foi elaborado esse currículo, por muitos anos. E depois não entende por que o meu currículo não atrai, né? Por que o meu currículo não é selecionado, por que o meu currículo não gera entrevistas. Porque, na verdade, as coisas são muito dinâmicas, e se você está usando o mesmo currículo por muito tempo, tem algumas implicações aí que vai fazendo com que este currículo, se já teve, perca o encantamento, né? Porque os processos seletivos mudam muito, a própria tecnologia do currículo profissional, ela muda bastante. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, para os que estão aqui, é o seguinte: como é que foi elaborado o seu currículo, se você já fez um? Você fez por conta própria? Você teve a ajuda de algum especialista? Você usou algum modelo, né? Se alguém quiser se manifestar, tá? Pode falar. Há quanto tempo, né, você elaborou esse currículo? Eu Pode fiz falar. o meu. Eu Uhum, fiz o meu. uhum, E eu, assim, busquei na internet como poderia fazer um currículo, sim, que fosse aceitável no mercado. Então, uhum, havia alguns modelos, mas eu não fiquei presa no modelo. Eu Olha, pus clareia. ele, eu pus o meu nome, no início eu até estava pondo várias informações que não eram relevantes, uhum. mas aí eu fui buscando e fui modificando ele ao longo do tempo, né? E no fim acabou ficando uma página só, né? Assim, bem, Bem né? conciso. Porque eu vi uma palestra sobre currículo e a pessoa falou: as pessoas elas não vão ter tempo de ler um currículo enorme. Faz de uma página e depois, se você for chamado na entrevista, você explica todas as situações ali, né? Então, você põe informações básicas sobre você profissionalmente falando. Então, foi o que eu fiz. Tá certo. Tá certo. Então, vamos refletir, né, a respeito disso. Silvia, voltamos para a tela. Boa noite, Elaine, vi que você chegou. Então, por que eu comecei com esse questionamento, né? É porque, assim, a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam não tendo, no seu campo de atitudes, né, de atitudes pessoais, de atitudes profissionais, essa coisa de que o currículo é algo fundamental. Então, muitas vezes faz um currículo, né, sem ter muita percepção, muita consciência de que cada etapa, né, e cada informação que tem ali é que vai gerar essa coisa que a gente chama de encantamento, né, e que vai fazer com que os selecionadores e os heads acabem prestando atenção naquele currículo e não em outro, né? E é isso que eu trago para a gente refletir e para fazer um checklist, né? Quem já tem currículo ou quem vai providenciar no breve futuro, de estar atento a certas coisas, porque é uma peça muito importante e ele tem que ser feito e revisado o tempo todo. Se você tiver a possibilidade de contar com a ajuda de um especialista, muito bem, né? Se você tiver a possibilidade de consultar modelos, e principalmente modelos da área profissional em que você está inserida ou está se inserindo, porque os currículos têm uma estrutura básica, geral, vamos dizer assim, né? Inclusive, se você procurar, você vai achar normas da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para se elaborar currículo. E é a partir dela
na verdade, que vão se estruturando todos os currículos e modelos que a gente pode encontrar por aí. Então, assim, esse modelo da BNT, ele não é uma obrigatoriedade, mas ele é um bom ponto de partida. Só que a gente tem que também estar consultando como é que os profissionais da área em que a gente está inserido ou pretendendo se inserir, que modelos eles usam, que estrutura, porque pode variar em algum currículo de uma área, ser requerido um tipo de informação que no outro não tem, ou a ordem em que as coisas aparecem, né, no modelo de currículo pode se alterar um pouquinho em função do currículo ser essa peça dinâmica, né, que você vai se adaptando às profissões, às carreiras, aos ramos de atividades, aos mercados profissionais, e a própria mudança na vida profissional de uma forma geral começa a haver algumas modificações, né? O currículo que eu fazia, por exemplo, quando eu comecei a procurar o meu primeiro emprego lá em 1979, né? Se eu mandasse agora, ninguém ia olhar, né? Porque naquela época a gente colocava até número de documentos, né? Se você não colocasse número do seu RG, CPF, carteira de trabalho, nem olhavam o seu currículo. Agora não, se você colocar agora, não vão olhar, porque são informações que depois foram entendidas como desnecessárias e que elas vão ser necessárias mais para frente se você for para a contratação. E aí, sim, precisa saber dos seus documentos, saber se você tem tudo, ter os números, ter cópia deles, autenticada, enfim, do jeito que for. Mas, nesta fase, já se percebeu que não é necessário. E por isso que a gente tem que estar acompanhando sempre, né, de tempos em tempos, fazer uma pesquisa para ver o que é que mudou, né, nas estruturas de currículo que estão sendo bem aceitos, né, que estão chamando a atenção. E isso, se a gente fizer uma pesquisa na internet ou consultar um especialista, a gente consegue ir percebendo e ir resolvendo. É lógico que, se você consulta um especialista, você tem muito mais margem de acerto, né? E muito menos trabalho para fazer, muito menos gasto de tempo, né? E se é um recurso que você pode lançar mão, tá tudo bem, mas se não pode, de qualquer forma, tem que estar sempre buscando informação para não deixar o seu currículo se tornar obsoleto. E ele se torna obsoleto muito rápido, né? Porque, como eu disse, é muito dinâmico. Então, assim, a gente sabe que todo o currículo vai lá começar com dados pessoais, né? Eu não vou ficar aqui falando um por um dessas coisas, porque elas já são muito bem conhecidas, né? O que eu vou chamar a atenção é que, se o modelo que você pesquisou, ou se um especialista que você consultou disse ou mostrou que aquilo é importante, né, não deixe de colocar. Tem gente que fala, só isso que eu vou deixar de colocar, só aquilo, né? Não sei exatamente o entendimento que eu tenho disso, não sei de que forma colocar, então vou deixar sem. E, com isso, você vai esvaziando o encantamento do seu currículo por deixar algumas coisas para lá, porque você acha que não são importantes, e isso acaba sendo aquilo que não gera, né, o encantamento suficiente para você ser convidado a continuar participando desse processo seletivo. Então, se todas aquelas coisas são constantes dentro de uma área de atuação, é porque elas são importantes para a análise do selecionador ou do head, né? Elas são fundamentais, porque senão elas não seriam solicitadas, porque aquilo que ao longo do tempo vai deixando de ser importante, porque no processo seletivo eu posso ver isso depois, então o mercado de recursos humanos e o mercado de trabalho começa a se modificar nesse sentido. E por isso que a gente tem que revisar essa estrutura constantemente. Agora, tem algumas coisas que são e que estão se tornando mais fundamentais ainda dentro dessa estrutura, que é você informar uma rede profissional da qual você faz parte, né? No seu currículo, não há a necessidade, mas se você quiser e tiver espaço para isso, de você informar suas redes sociais pessoais. É até perigoso você informar suas redes sociais pessoais se você usa essas redes e participa de comunidades que são um pouco comprometedoras em relação a um profissional, né? Eu até, às vezes, me pergunto, mas então eu não posso ser livre, leve e solto no meu Facebook, no meu Instagram? Eu falo, olha, se você quiser ser livre, leve e solto, cria um perfil para isso, né? E usa um apelido, né? Um apelido que todo mundo te conhece, um apelido que vai pegar nessas redes sociais pessoais que servem para contatos não profissionais e entretenimento, e cria uma outra com uma característica mais profissional, né? Para você, inclusive, para você pôr conteúdos sobre a sua área de atuação, sobre os conhecimentos que você tem, e que vão te ajudando a gerar uma autoridade,
né? Que as pessoas olham e falam, nossa, né? Essa pessoa é especialista em recursos humanos, ela comenta artigos, ela comenta livros que ela está lendo ou que leu, ela põe alguma informação que ela pesquisou e disponibiliza para outras pessoas. Agora, o que é fundamental é você ter, e principalmente quanto mais qualificação exige a área profissional que você está atuando ou quer atuar, mais importante ainda se torna ter uma rede profissional, né? Uma rede de contatos profissionais, como o LinkedIn, né? Que a Silvia fez referências ontem. Existem outras, inclusive existem redes profissionais que são específicas, né? Por exemplo, para médicos, para engenheiros, para advogados. Existem redes profissionais que são específicas conforme a categoria profissional. Mas o LinkedIn, ele tem sido o mais procurado, o mais visitado e o mais utilizado. Então, se você não tem um LinkedIn ainda, ou se você ainda não dá atenção para o seu LinkedIn, é bom começar a dar, porque é importante ter essa rede social citada ali no seu currículo, dentro dessa área de dados pessoais, porque se o seu currículo chamar a atenção do recrutador a ponto dele visitar a sua rede, no LinkedIn, né, sua página no LinkedIn, é maravilhoso, né? Até porque ele vai, se ele se encantou com o seu currículo e o seu LinkedIn está bem trabalhado, esse encantamento vai aumentar ainda mais e vai ajudar ele a decidir, né, a desempatar se ele está entre você e algum outro candidato para chamar para a entrevista, né? Se ele vai chamar 10 e já está lá viu 9 currículos, viu o 11º, ele fala, e qual dos dois, né? Eu chamo, e o seu está lá, e o seu tem o LinkedIn e o outro não tem, ou o seu tem um bom LinkedIn e o outro não tem, isso pode servir como uma peça importante para que você seja chamado para dar continuidade. E é lógico que o LinkedIn tem outras importâncias ainda maiores e muito mais amplas e muito mais fundamentais do que essa, né? Porque é uma rede, né? Uma rede de contatos, é uma rede para você criar autoridade entre profissionais, para futuras parcerias, para empresas estarem de olho em você, tudo, né? Mas ela também tem essa função do ponto de vista da seleção, né, de pessoas. Então, coloque, né? Crie, alimente bem o seu LinkedIn e coloque essa rede social. As redes sociais pessoais não precisam ser colocadas, né? Mas, se você quiser colocar, também não é proibido. Mas dá uma olhada, né? Em que grupos você participa no Facebook, para ver se não compromete a sua credibilidade enquanto profissional, né? Ou então você cria 2, um para brincar e se divertir, e outro para ser mais sério, mais formal, que você usa como peça, né? De marketing pessoal, né? Que nós vamos abordar mais para frente. Se alguém aqui, né, está no caso de procurar o primeiro emprego, por isso que eu falei, o currículo para primeiro emprego, que é a grande, ou primeiro emprego, né, de uma forma geral, ou primeiro emprego dentro de uma nova área, né? Por exemplo, se você está em transição de carreira e vai entrar para uma nova área, né, está começando num novo nicho que você não tem ainda experiência, como é que você faz o seu currículo, né? Quer dizer, é possível fazer, né? Um currículo, e até um currículo interessante, porque se você não tem experiências formais, né, para apresentar, você provavelmente deve ter tido alguma experiência que, inclusive, levou você a se interessar por ingressar naquela área, né? Ou se você se interessou ainda não tendo experiência nenhuma, então procure formação. E, ao mesmo tempo que você busca o emprego, a primeira oportunidade, busca também qualificação, né? Começa assistindo eventos, né, para começar a ver o que está discutindo, para começar a ter contato com profissionais que já estão ali naquela área, começa a fazer pequenos cursos mais breves, mais introdutórios, e depois vai avançando na medida em que você avança em conhecimento, vai buscando qualificações mais complexas, para você ir formando um perfil, né, profissional e demonstrando para os selecionadores que você ainda não tem experiência ou tem pouca experiência, mas você tem vontade, né? E você tem atitude, né? Atitude de buscar formação. E você é aquela pessoa que, quando não sabe, gera conhecimento que você precisa. E isso é uma atitude importantíssima para veteranos e para novatos dentro de uma área, porque também uma pessoa muito experiente que fala, já tenho muita experiência, que nem eu tenho 35 anos de experiência, então não preciso estudar mais nada, fazer mais curso nenhum, não preciso participar de evento nenhum, lê do engano,
né? Ledo engano, eu vou ficar velho, além de veterano, eu vou ficar velho na área, porque eu vou ficar obsoleto, né? Eu realmente vou ficar velho. Eu estou envelhecendo, mas eu me mantenho novo, né? Eu me mantenho novo na área profissional. E posso me manter novo aos 60 anos, buscando, inclusive, se eu decidir um novo mercado para trabalhar, né? E eu posso, então, estar nessa situação de ter que fazer um currículo para o primeiro emprego. Então, nesse currículo para o primeiro emprego, seja porque é o primeiro emprego da sua vida, ou seja porque é o primeiro emprego, porque é uma área nova que você está decidindo entrar, ele tem que estar focado em qualificação, ele tem que estar focado em habilidades, ele tem que estar qualificado em outras habilidades, outros cursos, outras formações que você teve, mas que concorrem de alguma forma para essa nova área, né? Porque assim, você pode escolher alguma coisa que, por exemplo, a habilidade de se comunicar não seja a principal habilidade, mas se você fez lá um curso de comunicação, né, um curso de comunicação assertiva, de comunicação não violenta, de comunicação não verbal, como falar no palco e se sair bem, então, ele não está diretamente ligado com essa nova área, mas a comunicação é requerida em todo lugar, né? A boa capacidade de comunicação. Então, você pode inserir isso, porque, isso, inclusive, isso vai demonstrar que você é uma pessoa que busca formação e que busca, inclusive, também, além de se especializar, criar um leque de conhecimentos também mais amplo, mais generalista, que você consegue combinar e equilibrar a formação especializada com ampliação de horizontes, né? Que também não vai ficar uma pessoa ali que não consegue olhar para os lados. Então, o foco de um currículo para o primeiro emprego, ele vai ter mais essa coisa. E você tem que se candidatar, é lógico, a vagas em que isso está explicitado, né? Olha, não exigimos experiência, ou não exigimos muita experiência. Aí você então se candidate a vagas que não exija muita ou não exija realmente experiência dentro dessa nova área, ou se você está procurando o seu primeiro emprego, para quê? Para você não se frustrar de tanto enviar currículos e não ter retorno. Porque se você vai se candidatar para uma empresa que já está dizendo eu quero muita experiência, né, e você não tem nenhuma, você está perdendo a sua energia, o seu foco, o seu tempo, e também fazendo o selecionador perder também, porque ele vai olhar ali e falar, mas já gastei alguns segundos com esse currículo que não me serve. Então, a gente tem que adequar as nossas buscas, as nossas expectativas, àquilo que a gente tem para oferecer em relação àquilo que está sendo pedido, né? A menos que você fale, vou tentar mesmo isso aqui, porque eu quero muito essa vaga. E se, de repente, o meu currículo gerar entrevista, na entrevista eu vou com tudo para convencer o selecionador a me contratar, mesmo eu não tendo, né, todos os requisitos ou os principais requisitos do cargo. Pode acontecer, mas isso não é o tempo todo que acontece. Eu lidei com o caso de uma pessoa que foi e conseguiu uma vaga que estava anunciado que era para mulher, e ele foi lá e falou, e falaram, mas você não está vendo que está anunciado que é para mulher? Mas eu vou mesmo assim e eu vou ficar com essa vaga. E ele ficou. Quando ele chegou lá, a pessoa falou, olha, o anúncio estava dizendo que a gente estava buscando mulheres, né? Aí ele falou para a pessoa, eu sei disso, mas mesmo assim, eu me interessei muito pela vaga, me interessei muito pela empresa, e eu gostaria que você me desse a oportunidade de me ouvir. Se depois que você me ouvir, você continuar achando que você deve contratar uma mulher e não me contratar, tá bom. Falou ainda, a pessoa brincou, sem compromisso, tá bom? E no fim ele ficou. Trabalhou 10 anos nessa empresa, numa vaga que tinha sido destinada para mulher. Mas isso acontece toda hora? Não acontece toda hora, mas às vezes você se sente e fala, olha, eu quero isso você não pode arriscar? Pode, né? Mas se não der certo, então esteja preparado de que você realmente não tinha o perfil que era desejado, e não se sinta derrotado, não se sinta, não passei, né? Fui reprovado, porque muita gente fica com esse peso de reprovação, né? Um processo seletivo, na verdade, é para escolher, né, o perfil da vaga em relação ao perfil do candidato. E aí vai escolher aquilo que o selecionador entendeu, aquela pessoa que o selecionador entendeu, que mais preenche os requisitos. Quem não preenche todos os requisitos e não foi selecionado, é porque não preenche os requisitos, mas não é porque não é bom, né? Porque, não é porque
não é bom profissional, não é boa pessoa, não é inteligente, não tem capacidades, né? Professor, Oi, assim, eu estava aqui pensando, né, diante de toda esse que o senhor está falando, então, assim, aquela parte do Ikigai da outra aula, ela é muito importante, porque aí você já sabe no que você é bom, o que você gosta, e pode se direcionar para isso e realmente ser muito mais feliz trabalhando do que qualquer outra coisa, né? E se a gente demonstra isso, essa positividade, essa motivação, essa admiração, mesmo que a gente não tenha muita ainda qualificação nem muita experiência, a gente pode convencer um selecionador a apostar na gente e falar, olha, não é, por exemplo, o desenho que eu fiz do cargo, né, para essa vaga, não seria o melhor candidato, mas demonstrou tanta capacidade, tanta desenvoltura, tantas habilidades, como a Silvia falou na aula passada, né, das soft skills, né, demonstrou assim, um nível tão grande de soft skills que são requeridas no cargo, que eu acho que dá para abrir mão, no início, das hard skills, né, das habilidades técnicas, e treinar essa pessoa e dar o tempo necessário que ela tem para adquirir essas outras habilidades. Né? Isso pode acontecer, que foi o que aconteceu com essa pessoa, né, que a vaga era feminina, porque provavelmente lá na empresa e para o cargo, eles entenderam que uma mulher era mais adequada, né? E aí ele falou, não, entrevista, depois decide. E elas acabaram entendendo que, embora ele não fosse mulher, ele tinha, né, as características aí bem desenvolvidas. Condições para... Estavam buscando. E que provavelmente eram comportamentais, né? Eram soft skills, não eram técnicas. Né? Até porque não era cargo altamente de alta qualificação, né? Era um cargo de início de carreira, era um cargo, vamos dizer assim, que exigia só o nível médio, essas coisas assim. Então, mas ele acabou, né, encantando e convencendo no processo seletivo de que, embora ele não tivesse um requisito que seria inicialmente fundamental, né? Se a empresa divulgou queremos mulheres, então é porque era fundamental. Eles não tinham nem pensado em contratar um homem. E ele foi lá e reverteu isso. Né? Por quê? Porque ele demonstrou essas... Só que, assim, no currículo, fica mais difícil, né? Se a vaga é para a mulher e é um homem que manda, fica mais difícil, porque o cara vai pegar aí, gênero masculino, não entendeu. Né? Não entendeu, não percebeu que era para mulher essa vaga. Não. Então, pode ser que pare aí. Que, na verdade, essa oportunidade que ele tinha era para se dirigir e entregar o currículo pessoalmente. Então, ele aproveitou. Já que eu vou estar lá, né, eu vou conversar. Olha, eu sei que a vaga não é óbvio, mas eu estou aqui, eu quero. Me dá a oportunidade. E conseguiu convencer, né? Foi convincente, enfim. Essas coisas não acontecem o tempo todo, mas não significa que nunca acontecem. Né? E quando você fala do Ikigai, né, quer dizer, a pessoa de saber, ter esse autoconhecimento, é importante porque ela vai ser feliz e ela vai se tornar muito boa naquilo que faz. E vai estar sempre motivada, né, porque o trabalho para ela é motivante, mesmo sabendo que tem coisas dentro desse trabalho que vão ser os tais ossos do ofício, que todo ofício tem. Né? Todo ofício tem. E aí, assim, dando prosseguimento, né? Então, a questão das oportunidades, elas podem ser buscadas e a gente pode ter boas surpresas, às vezes, quando a gente tem uma boa autoestima e tem otimismo e se arrisca, né? Se arriscar não é errado e não é pecado, mas você tem que se arriscar dentro daquilo que é seu foco, dentro daquilo que você reúne, que você percebe que reúne uma certa possibilidade de você convencer um selecionador a dar uma olhada no seu currículo, a dar uma olhada para você. E por isso, quer dizer, que apesar de eu falar que existe uma estrutura que é genérica para os currículos, a gente tem que começar a entender o currículo e fazer currículos específicos para áreas específicas, e eu diria mais, para vagas específicas, né? Currículos específicos para vagas específicas, para empresas específicas. Por isso que a gente tem que ler a vaga, né? Ler bem os anúncios de emprego, ver os requisitos, para a gente, então, fazer um currículo focado naqueles requisitos. Porque se o nosso currículo não explicita esse requisito, porque a gente esqueceu
de colocar, escapou na época que fez, então atualiza. Você fala, eu não coloquei nada sobre comunicação. Eu não coloquei aquele curso quando eu fiz o currículo, mas agora aquele curso entra, né? Para esta vaga, para esta empresa, aquele curso entra. Então, pesquisa sobre a vaga e pesquisa sobre a empresa para fazer currículos específicos. Os currículos têm que ser feitos sob medidas para a gente, né? Porque o currículo tem que revelar o meu perfil profissional de uma forma muito sintética, muito rápida, então tem que ser muito assertivo, muito eficaz na minha comunicação no currículo, e tem que ser feito sob medida para aquela empresa e para aquela vaga. Mandar currículo genérico, você manda para 30 vagas, né, diferentes, para 30 empresas diferentes, e aí fala, mas por que ninguém me responde? Né? Por que não é? Porque está genérico, porque não está focado, né? Não está específico para aquela vaga, para aquela empresa, para aquele momento, para aquela situação, ou já está antigo, o modelo já está ultrapassado, né? E isso tudo é isso. Oi? Posso fazer uma pergunta? Porque tem empresas que põem assim, salário a combinar, né? Ou então, para colocar, para enviar um currículo com o quanto que quer ganhar. Como que faz umas coisas dessa? Ó, se a Porque empresa... isso aí eu posso pôr lá 10 mil reais, eu quero ganhar 10 mil reais. Se a empresa coloca isso, se a empresa coloca isso já no currículo, é porque isso é um dado importante para ela decidir se ela vai chamar um determinado candidato ou não. Ou seja, ela vai olhar lá os requisitos, tudo, a qualificação, e ela vai olhar se aquilo que a pessoa está pretendendo está dentro daquilo que ela pode oferecer, para ela saber se ela oferecer um pouco menos, ele vai aceitar, ou se ela pode, se ele realmente for o candidato ideal, se ela pode, então, esticar um pouquinho aquilo que ela está oferecendo para atender a esse candidato. Então, você precisa fazer pesquisas recorrentes de salário na sua área profissional. Você precisa saber, né, se tem um piso salarial, qual é a média que o mercado está pagando, né, as empresas pequenas, quanto pagam, grande, quanto pagam, as médias, quanto pagam para aquele cargo, né? Então, você precisa estar... Porque se você está mandando o seu currículo para uma pequena empresa, então você tem que pôr uma expectativa de salário que esteja adequada para a média que as pequenas empresas pagam. Se é média, você pode ir, de repente, né, ir um pouquinho mais, se é grande, um pouco mais, essas coisas todas. Você tem que pesquisar, você tem que saber que salário, porque esse, inclusive, é um dado do quanto você está inserido no contexto da sua profissão. É saber quanto ganha, quanto você pode pedir, né, quanto que as pessoas, de uma forma geral, são remuneradas. Se você não tem noção... Isso é um dado que fala, ela não sabe muito da sua profissão, muito sobre esse cargo que ela está pleiteando, porque ela não sabe nem precificar, né? E aí é lógico, se você pode até ter uma expectativa, puxa, a média de salário é 1.000, eu queria ganhar 2.000, né? Puxa, que frustrante. Então, assim, ou você vai buscar se qualificar a ponto de merecer esses 2.000 em algum momento, ou você vai diminuir a sua expectativa e começar mais modestamente. Então, até para você adequar as suas expectativas em relação àquilo que você está buscando, né? Sim. Alguém quer falar? Eu vou complementar essa questão. Carmen, o que acontece em algumas empresas pode ser que a empresa esteja num cargo de criação. Criou-se uma função a mais que não tinha na empresa, então eles não têm quanto que está pagando em média, tá? Então, às vezes, coloca lá um salário combinado e uma pretensão salarial, depende da situação. Então, cargo de criação, às vezes não tem lá no cargo de salários a média salarial. Então, o que eles querem? Colher quanto que esses profissionais, dentro daquelas características, estão pedindo, eles fazem uma conta interna e eles chegam num valor e começam a chamar alguns profissionais para poder conversar, não vai oferecer exatamente aquilo que foi pedido, mas ele fez uma média de todo o recebimento. Isso é uma situação, tá? Uma outra situação, tinha um profissional ali há muito tempo, 5, 10, 15 anos, por consequência, esse profissional ele já está ganhando bem diferente, né? Então, eles querem ter quanto que está pagando inicialmente, já que eu tenho um histórico aqui, essa pessoa, por consequência, com o passar dos anos, começa a ganhar bem mais, ela saiu, então eu preciso recontratar. Qual que é o salário inicial, então? Porque eu já perdi isso, porque eu estou tratando com funcionários e colaboradores que muito tempo ali estão.
Então, eu preciso colher. Uma empresa que tem cargos e salários e plano de carreira dentro das empresas, elas fazem uma pesquisa pelo menos uma vez por ano, eles vão tentando se adequar. Aí vem uma outra questão, né? Quando é a combinar, tá? Isso aí é uma técnica também, né? Pode ser que eu não vá pagar o que o mercado realmente oferece, tá? Por alguns motivos, né? Porque a empresa também, é o que o Edner disse, é uma empresa pequena, ou pode ser que eu também não queira pagar, é uma decisão estratégica da empresa, enfim. Então, eu quero, de repente, um profissional pleno e sênior, mas eu tenho dinheiro para pagar o júnior. Então, eu deixo eu combinar, aí eu chamo o pessoal e tento combinar alguma coisa que fique bom para a empresa, no momento que ela está. Eu preciso de um pleno, de um sênior, mas eu posso pagar só um júnior. Então, eu tento fazer esse tipo de coisa, tá? Ou, quando coloca ali a pretensão salarial, também tem uma outra situação. Tá, eu vou chamar essa pessoa, ela está lá falando que ela quer ganhar 7 mil, por exemplo, né? Eu vou chamar para a entrevista porque o seu profissional tem que valer o que o Edney acabou de falar, tem que valer 7. Então, a questão não é o seu salário pretendido, aquilo que você pretende. Eu pretendo ganhar mais de 100 mil por mês. É minha pretensão. Minha pretensão. Isso aí. Eu não quero ganhar 10 nem 20, eu quero ganhar 100 por mês, porque aí pelo ano dá 1.200.000, eu acho que eu ficaria satisfeita. Acho, talvez eu queira mais depois. Mas eu tenho que valer 100 mil. Então, a pretensão salarial não é aquilo que eu quero ganhar, é aquilo que eu estou valendo para o mercado, com o meu conhecimento e com as minhas habilidades técnicas e comportamentais. Então, às vezes as pessoas se confundem, Fabíola, Paula, Adriana, que estão aqui, mesmo a Carmen, a pretensão salarial não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o meu profissional está valendo, não é a pessoa, a gente não tem preço. Mas o meu profissional vale 10 mil? Se eu sair distribuindo meu currículo, falando que eu vou ganhar 10 mil, as empresas vão me pagar porque realmente eu valho isso para o mercado de trabalho? Então, é uma linha tênue na hora que a gente vai preencher esse tipo de coisa, porque tem muita coisa por conta de um salário a combinar ou me mande a sua pretensão salarial. Edner, obrigada, viu, querido? Ok. Volta a tela? Então, mas essa é uma questão que a Carmen trouxe, é bastante interessante, né? E já permitiu a gente falar um pouco de algo que eu iria falar, porque, assim, se não for perguntado sobre a pretensão salarial no currículo, não vai ser perguntado com certeza na entrevista, ou, às vezes, não pergunta, mas já revela na entrevista qual é o salário. Quer dizer, aquilo que a Silvia falou, cada empresa tem uma forma de lidar com isso, tem uma estratégia a ser atingida com isso. E a gente que acaba tendo que saber lidar, né? Ou seja, no currículo, ou seja, na entrevista, o importante é que você saiba, né? Tenha feito pesquisa, esteja informado em relação a isso, porque, às vezes, nem faz essa pergunta para saber se você tem dados da profissão também, né? Se você tem alguma noção, se você realmente está inserida no contexto, se você é uma pessoa que só atualiza dentro daquilo que você escolheu fazer na vida, né? E eu já fui abordando de uma forma geral, basicamente tudo o que a gente teria que falar em relação ao currículo do ponto de vista mais daquilo que é esperado de um currículo, né? Daquilo que os selecionadores vão observar e vão buscar de informações. Mas tem outras coisas que são importantes, porque elas dão uma aparência para o seu currículo, e elas dão uma organização, elas dão uma ideia de que você é atento a normas, que você sabe interpretar normas e adequar aquilo que você faz a elas, que são aquilo que a gente fala de diretrizes dimensionais do currículo, que eu não vou ficar aqui falando, porque é aquela coisa, né? Papel A4, se for digital, né? O tamanho da imagem é essa, as margens, usa Times New Roman, ou Arial, tamanho 12, 1,5 entre linhas, né? Essas coisas todas, porque isso, se você pesquisar normas de currículo, vai aparecer isso tudo direitinho para você, na hora de fazer o seu currículo, ou checar
se o seu currículo está dessa forma ou não. Uma outra coisa que é importante é a linguagem que você vai utilizar no seu currículo, né? Ela tem que ser a linguagem formal, o mais formal possível e adequada para a área de atuação, né? Existem algumas coisas que, se você fizer uma busca, né, que são as palavras mais poderosas, né, que você pode usar no currículo e que, inclusive, num currículo digital, elas acabam virando, como é que chama mesmo? Tags, né? Tags. Hashtags. Não, Hashtags, isso. tags e hashtags também são as palavras-chave, né? Isso. Tinha dado branco de palavra-chave, lembrei de tags. São usadas como palavras-chave até para os selecionadores pesquisarem currículos, né, em algumas plataformas. Então, você tem que pôr aquelas palavras-chave, e essas palavras-chave, normalmente, elas estão dentro da linguagem conceitual da área profissional que você se insere, né? Então, você tem, ao descrever o seu currículo, as suas habilidades, as suas experiências, use esses termos que são termos consagrados na sua área de atuação, porque isso é mais um dado que vai fazer com que o seu currículo tenha o maior grau de exposição, porque ao pesquisarem por palavra-chave, o seu currículo pode aparecer, porque vai constar essa palavra lá no seu currículo, né? Como também indica que você fala a língua da sua área, né? Fala a língua da sua profissão, entende a linguagem, entende os conceitos e fala, e se comunica, né, no meio profissional de uma forma coerente com aquilo que se espera da formação, seja ela o que for, né? Formação mais de nível superior, uma formação de nível médio, um campo profissional, seja ele de que nível for, ele desenvolve uma linguagem própria. E o profissional tem que demonstrar domínio nessa linguagem, no currículo. Na entrevista, né? Quer dizer, a linguagem é super importante nesses dois momentos, no currículo e na entrevista, porque ela vai te posicionar como uma pessoa que realmente aprende, que realmente está antenada com aquilo que acontece na sua profissão. Vamos para o próximo? Aí a gente parte, vamos lá, vocês fizeram todo esse checklist que eu passei aqui, né, de coisas a observar no seu currículo, de como organizar, né, de fazer um currículo para a área específica, para o cargo específico, para a empresa específica, né? Ou seja, tem que mexer no currículo o tempo todo. Você pode ter um que é a sua base, né, seu ponto de partida, e você vai adequando e fazendo cópias, né, adequadas para cada situação, porque o currículo estático e rígido, ele não passa uma ideia de que aquele profissional, aquele ser humano é um ser dinâmico, flexível, antenado, motivado, né? Porque fica um currículo, mas essa pessoa mandou esse currículo, não tem nada a ver com a vaga, né? Não fala nada, não tem nada que me chame a atenção aqui e fala, nossa, essa pessoa tem, por quê? Porque ela fez um currículo só e mandou para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lugar. Mas não, vocês já tiveram aqui o nosso desafio, já assistiram os 2 dias, já reformularam o currículo, já atualizaram, né? Já deixaram tudo prontinho e o seu currículo teve encantamento e você foi convidado para algumas entrevistas, né? Nas entrevistas também se deve fazer um checklist de como têm sido suas atitudes nas entrevistas e com relação à entrevista e o que você pode mudar para que essas entrevistas resultem em contratação ou resultem que você passa para o próximo passo do processo seletivo, se ele for além da entrevista, né? Primeira coisa, pontualidade. Não chegue atrasado de jeito nenhum, porque você pode dizer que teve trânsito, teve chuva, que na hora que você ia saindo de casa aconteceu algum imprevisto que te atrasou. Isso tudo é justificável, é explicável, mas não é perdoável, né? Não é perdoável, né? Porque você tem que estar preparado para imprevisto, você tem que sair mais cedo, você tem que consultar o clima para ver se vai cair uma tempestade na sua região antes, né? Para você poder lidar com todas essas coisas. É lógico, se acontece alguma coisa muito impeditiva, então é melhor você ligar bem antes, né? E dizer, olha, estava previsto assim, 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 né? Sei lá, aconteceu um acidente aqui em casa, vou ter que correr para o hospital com alguém da família, eu gostaria de saber se pode remarcar, e vai ser por conta de quem está selecionando, né?
porque também você não vai deixar alguém da sua família que você ama morrer para ir na entrevista. Mas, né, tenta fazer contato antes e não depois, ligar, olha, eu perdi a entrevista, né? Porque aí Posso depois... falar um negocinho aqui, Edner? Pode. Eu acho que vocês se acostumaram mais com entrevistas online a partir da pandemia, né? Mas eu já fazia isso há muito tempo, porque eu já contratava para outras cidades e outros estados. Então, essa questão de fazer entrevista online é uma coisa que já vi. Só que antes da pandemia, as pessoas compareciam, né? E quando a gente está falando de pontualidade, é uma coisa a se observar, né? E hoje nós temos muito mais entrevistas online, né? E depois a gente pode caminhar para uma entrevista presencial, ou contrata-se todo remotamente também. Tem muitas empresas que já estão fazendo isso, porque a pessoa também não está na cidade que a empresa está, então não tem mais essa necessidade, né, da presença na realidade, né? Mas a pessoa consegue chegar atrasada numa entrevista online. Consegue. Ela está dentro da sua casa, com as suas coisas. Aí, as desculpas, gente, são as mais variadas possíveis. Eu acho que eu já disse isso para essa turminha aqui, Edner, uma vez, que imprevisto sempre foi imprevisto, né? A Fabiola teve um imprevisto, caiu uma tempestade, nós estamos no verão, ela ficou sem internet, foi no dia que ela queria muito participar, e até ela comentou isso. Isso é um imprevisto. Embora a gente possa prever que no verão tenha chuva, mas a gente não fica pensando que justo naquele dia vai acabar a internet. Isso é imprevisto. Só que imprevisto, gente, desde a pandemia começou a ter dia e hora marcado. E isso é uma coisa que eu não consigo entender. Como que o imprevisto tem dia e hora marcado? Olha, na quinta-feira, às 2 horas da tarde, eu vou ficar gripada e não vou poder, sabe? É uma coisa muito louca isso. Me dá a impressão que os profissionais, de uma forma geral, isso vai desde a linha gerencial até chão de fábrica, que acha só porque marcou uma entrevista online, eu tenho o direito de não comparecer e não avisar, eu tenho o direito de chegar atrasado, porque eu estou com uma pessoa do outro lado ali, que ela está sentada, não está fazendo nada mesmo, então... Não é isso, gente, não é isso. Quando nós nos programamos para fazer uma entrevista, nós nos programamos para fazer uma entrevista, para dar atenção para aquela pessoa naquele determinado momento, e na sequência tem uma outra pessoa, isso é um trabalho. E as pessoas e profissionais, muitas vezes acabam se queimando no mercado e perdendo grandes oportunidades por encarar isso como uma coisa... assim, sabe, sem muita importância. Aí a gente cai nessa questão, né? Como que nós estamos querendo ter a nossa empregabilidade, que o Edner disse muito bem, bem alta essa empregabilidade, subir essa régua, se nós não consideramos isso tão importante na nossa vida e tratamos ela de qualquer forma, como ir na padaria comprar um pão, eu posso decidir não ir mais e não vou. Então, não é tão simples assim, e o nosso trabalho, né? E a gente fica aqui, gerentes, assim, a carga gerencial, que às vezes eu preciso fazer também as entrevistas, eles aparecem depois de 20 minutos. E você estava ali, só que você só tinha mais 20 minutos para poder falar, e eu não faço a entrevista. Eu cancelo. Eu falei, sinto muito. Eu falei, se eu estou seguindo com outras pessoas, eu não posso atrasar minha entrevista, porque você não compareceu. Aí as desculpas vêm, eu já ouvi de tudo, gente. A gente já ouve de tudo que você... Até, olha, tudo que é humano não é estranho, mas a questão da pontualidade, vocês que podem ser chamados por entrevistas online, que pode ser one-on-one, pode ser coletiva, pode ser presencial, cuidado com esse negócio de pontualidade, porque isso é um quesito eliminatório, tá? Sim, sim. Por isso que eu coloquei ele aqui já logo de primeira, porque é muito óbvio, né? É muito óbvio, mas muitas vezes a gente não dimensiona em termos de atitude, né? Na verdade, a gente tem essas falas e se fala, nossa, mas isso eu sei, isso eu faço, né? Mas assim, é para reforçar que isso é uma questão de atitude das pessoas, né? É uma atitude de respeito ao processo, à empresa, a quem está lá do outro lado, né? A não se falar assim, a pessoa está lá sentada, não custa nada ela me esperar se eu atrasar, né? Porque eu estou dentro de casa, mas eu estou ocupado, eu estou dentro de casa, mas eu ainda estou almoçando, marcaram muito em cima do almoço, eu me atrasei, enfim. Não, nada disso é válido,
né? E é legal que a Silvia já trouxe a questão da entrevista online, porque, na verdade, a maior parte, hoje em dia, é feita assim, e quanto maior o nível, né, do conhecimento do cargo, às vezes é todo o processo, às vezes é híbrido, né? Algumas coisas são online, outro presencial, às vezes a entrevista online vai para uma dinâmica de grupo presencial, às vezes não, isso vai depender muito, mas esse tipo de atitude, ela é válida para todo tipo de processo, né? Seja online, eu tenho que se deslocar e fazer presencialmente, você vai ter que ter desenvolvido isso como atitude, né? E a pontualidade é uma delas. Fica menos justificável ainda se você está fazendo online. Fica menos justificável ainda a falta de pontualidade do que ainda você pode dizer o ônibus bateu, eu tive que esperar outro, né? Agora você não vai poder dizer isso se você está em casa fazendo entrevista na sua casa, né? Fica pior ainda, não ser pontual, fica mais gritante isso como uma falta de respeito, falta de atitude positiva. Mesma coisa o vestuário, né? O vestuário, se você for na empresa, ele tem que ser cuidado, e da mesma forma, se você vai fazer online, você não pode parecer não se trajando como se traja um profissional da sua área. Você não pode estar se trajando de forma muito incoerente com a própria empresa. Por isso que é sempre bom saber como que é a empresa, né? Olha, eu já cometi uma falha tão grande no processo seletivo como candidato, ainda antes de eu fazer psicologia, eu tinha lá uns 19 ou 20 anos, e eu fui para o processo seletivo, que eu já tinha passado por algumas etapas. A entrevista não foi a primeira, inclusive eu tinha elaborado um projeto de um evento, era para a área de eventos, né? Eu tinha elaborado, uma das provas foi, elabore o projeto do evento com tudo, tinha que pensar em tudo, todos os detalhes do evento, até segurança e tal. Aí eu passei porque eu consegui elaborar um bom evento e tal, não sei o quê. E foi mais, deve ter sido chamado umas 10 pessoas para a etapa da entrevista. E era para a área de eventos, né? Então, era uma área muito mais leve, livre, menos provável que você ia lidar com artistas, com shows, né? E eu fui de gravata, fui muito bem vestidinho, de terno, gravata, calça social, sapatos, né? Social. Quando eu cheguei lá, todos os outros 9, todo colorido, leve, lindo, soltos. E eu falei, eu já me senti mal de estar ali, mas isso já me derrubou no processo seletivo, de eu ter percebido o quanto eu tinha errado na minha roupa, né? Todos os candidatos lá, de acordo com aquilo que eles iam trabalhar na área artística, e eu fui lá, como se eu fosse né? Procurar um cargo de administrador, um cargo de engenheiro, de contador, só ali, todo mundo me olhou, eu olhei para todo mundo, já fiz né? Mas eu sou muito, né? Uma autoestima muito boa, fiquei lá, não fui embora, fiquei esperando, e ainda, eu acho que me castigaram, eu fui o último a ser entrevistado, porque eu estava lá me sentindo um pato fora d'água, eu fui o último entrevistado, e lógico, não passei, né? Não fui para você vai falar assim, mas a roupa te reprovou? Não é só a roupa, foi todo um conjunto que aconteceu. Eu estava realmente destoando de todo aquele espaço, de toda aquela empresa, de todo aquele local. Eu estava destoando de todos os outros candidatos, chamando atenção e destacando, mas não no sentido positivo. E eu entrei na entrevista, muito provavelmente, já me sentindo derrotado, já sentindo que aquilo não era para mim, né? Sentindo que aquela vaga não era minha, e aí todo o quadro de prognóstico que eu fiz assim que eu cheguei se confirmou, né? Então, para você ver como uma coisa que fala, vestuário não é tão importante. É sim, até do jeito como você vai se sentir quando você chega no lugar e você vê que está todo mundo. Quer dizer, eu estava fantasiado ali, né? Eu estava fantasiado, porque todo mundo estava vestido adequadamente, não era eu que estava certo, os outros estavam errados para aquele contexto. Eu parecia que estava portando uma fantasia. Agora, se fosse o contrário, né? Uma vaga de administrador numa empresa super formal, super estruturada, não sei o quê, todo mundo fosse de terno e gravata e eu de roupa, sei lá, de strass, de regata, porque estava calor, com terninho laranja por cima, sei lá. Aí eu que ia estar fantasiado, né? Mas foi o contrário. E isso já me colocou numa posição de desvantagem, que eu percebi, que eu internalizei e revelei isso na entrevista. Eu saí de lá sabendo que eu não ia ser chamado para a próxima etapa, e foi o que aconteceu, porque eu tinha um pouco, né, de noção, mas eu fui muito sem noção com essa história, né?
porque eu tinha aquela ideia clássica, procurar emprego tem que ir vestido sempre daquele jeito, formal, né? Porque a gente não tinha também essas ideias de que você tem que analisar a empresa, tem que saber para onde você está indo, né? Que contexto você está se inserindo. E mesmo que você vai fazer online, é bom você pesquisar umas fotos da empresa, se tiver funcionários lá, como é que eles se vestem, né? Qual que é a linguagem do vestuário da empresa, para você colocar alguma coisa, não precisa copiar, né? Mas alguma coisa que tenha coerência com aquilo. E o selecionador, ao bater o olho em você, ele se identifica porque ele está inserido naquela cultura, né? Se ele é o selecionador lá de dentro. Se ele não for, se ele é, né, se ele é um contratado, nem tanto, mas ele pode ter certeza que ele pesquisou a cultura da empresa, ele entende aquela empresa o suficiente para contratar o candidato ideal, né? Porque a ideia do candidato ideal não se resume na descrição do cargo e da vaga só, e na fixação de requisitos, mas vai se dando em todo o contexto da empresa, né? Da cultura, do clima da empresa, e isso se revela no vestuário. Então, a gente tem que estar atento. Então, atenção à linguagem, né? Não falar gíria de jeito nenhum. Se você sabe que você fica nervoso, você vai falar muito né, muito porém, muito, sabe assim? Aquela coisa que você percebe que toda situação que você fica tenso, você tem consciência que isso se arma, procure, né, se acalmar, procure respirar, e procure estar atento e ter consciência de que você está sendo repetitivo nesses vícios de linguagem e elimine, né, que é melhor assim. Busque informação sobre a empresa sempre para você, durante a entrevista, falar da empresa, demonstrar que você conhece. Falar, eu vi que vocês têm isso, que vocês fazem aquilo. É lógico que tem que estar dentro do contexto do que está sendo conversado, do que está sendo perguntado, mas demonstra que você teve interesse de saber que empresa ela quer, o que ela fazia, como é que é, nos detalhes que você conseguiu perceber e demonstre que tem esse conhecimento. Seja autêntico, né? Porque pode falar assim, eu vou ter que travestir um personagem. Não. Tudo isso é feito com você sendo você mesmo. Você apenas vai se adequar ao contexto. Fale da sua trajetória profissional, sempre no sentido de trazer as suas habilidades, aquilo que você aprendeu, desafios que apareceram na vida profissional e como é que você resolveu esses desafios, porque é isso que os selecionadores estão querendo saber, né? Como você é, que tipo de profissional que você é, que tipo de pessoa que você é, como é que você lida com situações difíceis, com conflito, com desafios, como é que você busca soluções. Então, se você já vai preparado para responder, sempre trazendo essas características suas, você já facilita muito a sua vida e a do selecionador. Tenha controle sobre suas emoções, não vá demonstrando derrota, não vá demonstrando nervosismo, não trema muito, né? Faça alguma coisa, faça yoga, pagelança, faça o que for antes, né, de entrar na entrevista, mas vá numa atitude, numa postura pessoal positiva, né? Não vá se sentindo derrotado, não vá se comunicando que aquilo é uma questão de vida ou morte para você, né? Vá demonstrando assim soltura. Você está ali para conversar e mostrar o seu melhor, né? Mostrar o seu melhor. Tem defeitos, tem problemas, tem limitações, tem, mas não é para isso que você foi lá, né? Você foi lá para fazer uma boa imagem, uma boa figura. E mesmo quando te perguntam, né, lidar com perguntas difíceis, perguntas contraditórias, você tem que estar preparado para essas perguntas, porque elas vão ser feitas. E você tem que responder, sempre se colocando de uma forma muito autêntica, mas evitando, né, fazer uma má imagem, né, produzir uma má imagem de você. Né? Você pergunta para falar, fala um defeito, tá? Você já tem que ir pensando, eu vou falar um defeito, mas esse defeito não vai anular nenhuma qualidade que se espera de mim no requisito da vaga, porque se eu cometer isso, a vaga fala de criatividade. Qual é o seu defeito? Quando eu estou sob tensão, eu perco toda a criatividade. Mas só quando eu estou sob tensão. Pronto. Um dos requisitos era criatividade. Você falou que um defeito seu é que você perde a criatividade. Não, você tem que ter pensado em outro, que não vai manchar a sua boa imagem em relação sempre à empresa e ao cargo, né? Então, tem que já ir de caso pensado, né? Sabendo que vai ser perguntado isso, se prepare antes.
né? Para não ser pego de surpresa e não pôr a perder uma coisa que poderia ir muito bem. Ok? Tá indo, tá fluindo, estão entendendo? Bom, Sim? Tá claro, Ok, professor. Edner. Então, vamos lá, Silvia, para o próximo. Agora nós vamos falar de uma coisa que, na verdade, ao mesmo tempo que permeia tudo isso que a Silvia falou ontem e tudo que eu falei hoje, ao mesmo tempo que permeia, na verdade, é o resultado de tudo isso, que é a questão do marketing pessoal. Né? Eu vou falar bem brevemente, porque a Silvia quer ter a fala dela nesse sentido também, de falar, né, de marketing pessoal, então eu vou falar e vou dar um tempinho para a Silvia. Mas, assim, existem 8 coisas que são muito importantes e que compõem isso que a gente chama de marketing pessoal, que é a comunicação, né, que a gente estabelece com o mundo, com os outros e com o mundo profissional em especial. Né? O marketing pessoal está em tudo que a gente faz, seja profissional, seja extraprofissional, mas principalmente do ponto de vista profissional, nossa comunicação tem que ser sempre adequada, em todos os momentos, em todos os lugares, para que a gente se faça entender e para que a gente compreenda os nossos interlocutores também. A produção, né? Aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, a gente tem que sempre parecer e ser, né? Porque não dá para apenas parecer se a gente não é, como uma pessoa que produz, né? Que entrega coisas para o mundo, que entrega coisas para a sociedade, que entrega coisas para as pessoas. E a gente não está falando só de trabalho formal, mas a gente sempre faz entregas, né? A gente está sempre entregando para o mundo, para as pessoas, né, para situações, e a gente tem que passar essa imagem. A autoimagem, que é uma coisa muito importante, a gente tem que ter e produzir uma ideia muito positiva da gente mesmo. E não é no sentido de enlouquecer e se achar o melhor do mundo, né? Tem que conhecer as suas fraquezas, suas limitações, mas tem que, sobretudo, conhecer as suas capacidades, né? Acreditar em si mesmo, acreditar que você fala, né? Isto ou aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo, mas com confiança, com segurança, e que leva o outro a acreditar porque é verdade. Porque muitas coisas a gente é e a gente não transmite para o outro, porque a gente não sabe que é ou não tem confiança suficiente naquilo que a gente é, né? Objetivos, sempre demonstrar que você tem objetivos para as coisas, que você tem objetivos na vida, que você tem objetivos profissionais, que você tem objetivos em relação de uma missão de vida, de um legado, né? Que você, de uma marca que você quer deixar no mundo, né? Sempre se fala nisso atualmente. Você tem objetivos culturais, intelectuais, enfim. Você sempre tem que passar a ideia de que você é uma pessoa que está indo para algum lugar. Você sabe que lugar é esse, né? E que você vai, né? Que você reúne condições, motivação, força, qualidades o suficiente para ir. Então, tem que estar sempre associando as qualidades com os objetivos. Tem que ser uma pessoa autêntica, né? Em que o outro, quando conversa com você, ele percebe que ali está você, né? Que você não está encenando, que você não está vestindo um personagem e que não tem nada autêntico ali, porque senão, se você soa falso, fica pior do que não soar aquilo que você está tentando soar, né? Aquilo que você está tentando parecer. Que você é uma pessoa que reúne, pensa, se organiza e tem estratégias para conseguir aquilo que você busca, aquilo que você quer, que você pensa em soluções, que você busca melhorar a você mesmo, busca melhorar a vida, busca melhorar as coisas e que se organiza para isso. E bom humor, porque não tem nada mais entediante que uma pessoa constantemente mal-humorada, né? Muito queixosa, muito reclamona, que no começo a gente até pode falar, ai, tadinha, ai, né, que bonitinha, ai, que pena, mas aí depois as pessoas começam a querer distância, porque fala, meu, entra dia, sai dia, esse mau humor, entra dia, sai dia, essa queixa, né? Eu não quero lidar com isso, eu não quero ficar muito próximo disso, né? E as pessoas começam a evitar, e isso no mundo profissional é fundamental, né? Se trabalhar sempre com bom humor, né? E bom humor é uma coisa que a gente pode se organizar emocionalmente para ter, para manter, mas se você não tem e não consegue se organizar, às vezes você tem um problema de saúde, né? Um problema endocrinológico mesmo, um problema
de enzimas, um problema de falta de vitamina que você não sabe e que te impede de mudar o seu humor, né? Que impede você ter a possibilidade de gerenciar o seu próprio humor. E aí é bom procurar um especialista, identificar e tratar, né? Porque o mundo não vai ficar passando a mão na sua cabeça porque você tem um problema de saúde, por isso que você é mal-humorado o tempo todo, né? Por isso que você é negativo, por isso que você se queixa o tempo todo. Silvia, passa. Eu posso falar um pouquinho do marketing Deixa eu só outdoor? concluir, É o próximo slide, então? vai ser o último. E aí, assim, ali são os 8 pilares, né? São as áreas de atenção que a gente tem que ter, se focar para a gente gerar um marketing pessoal positivo. E as ferramentas que a gente tem para conseguir lidar com todos aqueles 8 pilares do marketing pessoal é o autoconhecimento, que eu já falei, né? Que é fundamental. Uma pessoa que não se conhece, fica muito complicado dela trabalhar o seu marketing pessoal. Uma imagem pessoal, né? Então, você criar uma imagem que seja adequada e que ressalte as suas qualidades, as suas habilidades, as suas competências, as suas forças, e você vai lidando com seus defeitos, as suas fraquezas, para que eles se reduzam, né? Uma imagem digital, né? Atualmente é muito necessário você criar uma imagem digital, então está nas redes sociais e sempre criar uma imagem positiva, revelando as suas qualidades. E networking, relacionamento, né? Relacionamento com pessoas, principalmente do seu campo profissional. Por isso que é bom participar de eventos, né, online ou não, que reúnem profissionais, porque as pessoas começam a te ver nos lugares, a pessoa começa a te ver nas salas de Zoom, né? Por exemplo, a próxima vez que vê a Carmen, já sei, ela teve lá, ela teve aqui, ela teve lá. Eu vejo a Fabíola, já vi aqui, já vi lá. Já começa a formar uma ideia. Nossa, elas sempre estão, né, em eventos que tratam disso, em eventos que tratam daquilo. Então, elas estão no meio, né? Então, passa a ser um rosto familiar. Aí, de repente, eu posso pensar em alguma coisa que eu preciso fazer. Eu vou falar com Carmen e Fabíola, posso querer ter o contato de vocês, vou falar com elas para ver isso, para ver aquilo. Falou isso, falou aquilo no evento que ela participou. Então, tem que estar nos eventos e participar, se expor, falar, conseguir espaço para se mostrar, porque isso é networking é fundamental. Silvia, agora passo para você arrematar. O que eu vou falar é só o complemento do Edna, né? Quando a gente falou lá marketing pessoal indoor e outdoor, são duas coisas diferentes, né? O que é outdoor? É a imagem pessoal e indoor é a imagem digital. Isso se complementa dentro das redes sociais, porque nós temos redes sociais, e mesmo as redes que nós não publicamos, como o Edner bem falou dentro do currículo, nós, como Headhunter, nós pesquisamos e tentamos encontrar as pessoas, né? Então, se eu passo uma imagem pessoal, né, que eu me importo com isso, com aquilo e tudo mais, aí no meu Face ou no meu Instagram eu coloco assim, graças a Deus sextou. Entende? A empresa, gente, eu vejo diretores e founders das empresas, ou mesmo CEO, se conectando nas redes sociais do seu time, dos seus liderados e tudo mais, para poder ver o comportamento, né? E tem pessoas que pecam com isso, passam uma imagem, né? E recentemente aconteceu aí, quando na abertura dos jogos, né? Futebol, que estava podendo ir para o campo, e a pessoa ligou falando que estava doente e não foi trabalhar, né? Uma pessoa da área comercial, que, aliás, vende muito bem, né? E ela não postou nenhuma foto, não postou de nada, mas no som parecia que ele estava dentro de um ônibus. O líder dele percebeu isso, que parece que estava dentro de um ônibus. Parecia, mas até então você não tem como comprovar, né? Mas olha como que é as coisas. Embora ele não tenha tirado nenhuma foto nem nada, um amigo dele bateu uma foto, onde ele saiu e marcou ele. E nas redes sociais, o gerente dele, pela marcação da foto que ele saiu lá no campo, todo feliz. Então, é aquela coisa, eu passo uma imagem de seriedade de uma pessoa engajada e comprometida e consigo me derrubar numa imagem digital por tudo isso que eu faço, tá? Então, é aquela coisa, eu passo uma imagem que estou engajada com a empresa, mas eu coloco, graças a Deus, que sextou.
Então, eu quero estar dentro daquela empresa, eu quero estar exercendo aquela função, eu estou dando graças a Deus que é sexta-feira, então, como que eu me sinto lá dentro, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa imagem pessoal e digital, e como o Edner falou, se vocês querem fazer coisas que são outras coisas, até falar que graças a Deus sextou, tenha outra parte, que ninguém te ache com apelido, que vocês podem falar um monte de coisa, ou coloca, né, publicações em redes que vai contra essa questão da empregabilidade, e vai se formando uma outra imagem pessoal. Então, o que as pessoas acabam achando? Que essa imagem pessoal que vocês passam é uma fantasia, igual o Éden estava se sentindo fantasiado. É pura fantasia. Na realidade, a verdade é a imagem digital. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, independente do que a gente gosta, do que a gente acredita e quais os nossos conceitos, porque a finalidade não é essa. Acho que cada um tem o direito de pensar e achar o que quer. Mas será que para a nossa carreira, para a nossa profissão, esse direito é tão liberado assim? Será que não vai formar uma rusgazinha, uma manchazinha ali? Então, esse cuidado precisa tomar. Questão de networking, porque quando a gente não tem o ING no final, é sua rede de contato. Networking é o seu relacionamento propriamente dito. Qual é o tamanho do seu network? Porque se você tiver um network pequeno, você tem pouco networking. Porque eu não me relaciono com muitas pessoas, porque a minha rede é pequena. Detalhe, essa rede pode ser rede de WhatsApp, pode ser um grupo dentro do Facebook, pode ser um grupo de uma faculdade, que é o curso online, tem um grupo ali onde a gente conversa. Então, quais grupos eu pertenço? É uma comunidade no bairro? É até meu próprio credo, religião, para quem tem? É um centro, né? Enfim, até um jogo de futebol para os meninos, né? Então, qual é o tamanho da minha rede? Porque se a minha rede for pequena, que é meu networking, o meu networking, ele é pequeno. Então, um está entrelaçado com o outro, né? Então, a gente precisa olhar e detalhe, qual é a qualidade dessa rede. Se eu pertenço a uma rede que eu pouco aprendo, essa rede, será que é uma rede interessante de contatos? Se eu não melhoro enquanto pessoa, se eu não me desenvolvo enquanto profissional, será que essa rede é tão interessante para que eu esteja lá? Eu tenho que avaliar esse tipo de coisa, porque com as pessoas que eu convivo, elas exercem influências em mim, como eu também exerço influência em outras pessoas. Então, assim, não, o que aquela pessoa faz não me atinge, mas veja, ela faz parte do meu mundo. E tem pessoas que têm uma habilidade muito grande de tudo quanto é coisa que você quer fazer, né? E está motivado ou motivada, essa pessoa ela tem uma grande capacidade de falar, olha, não faz isso que não vai dar certo. Então, assim, a gente precisa saber com quem que a gente está se relacionando para saber se o nosso network está valendo a pena. Dentro do LinkedIn tem uma ferramenta que a gente utiliza, por exemplo, se vocês quiserem conversar com o presidente, vocês precisam acessar apenas 10 pessoas. Tá? Eu quero falar com Lula. Eu preciso, é sociograma, a gente trabalha. Então, vale a mesma coisa quando a gente está falando do sociograma, para quando você quer falar diretamente com o RH de uma empresa. A gente tem que acessar, fazer o sociograma. Mas quem que eu acesso? Qualquer um? Não. Nós temos que procurar o quê? Uma pessoa que conhece aquela pessoa, que conhece a outra, que conhece a outra, até eu chegar nessa pessoa. Então, se eu quero conversar com o RH de uma empresa, com um gerente de uma empresa e tudo mais, eu tenho um caminho, a gente desenha o sociograma para ela e ela vai até encontrar. Então, para falar com o presidente também não muda. Qual que é a dificuldade? Achar essas 10 pessoas certas. Mas são apenas 10 pessoas que a gente precisa fazer o contato. Dependendo do seu network, você não consegue esse contato, porque não são pessoas que vão te levar a algum lugar ou a pessoas que realmente importam. Então, a gente fala assim que às vezes isso não tem importância. Tem muita importância.
né? Por isso que eu me relaciono com o Edner. O Edner, eu faço networking com ele muito bem feito, porque é uma pessoa que pode me levar a outros conhecimentos, a outras pessoas tão interessantes quanto. E aí a gente vai aprendendo, né? Porque senão nós estamos no lugar errado e estamos fazendo a coisa tudo. Tudo, na realidade, não é que é contra, mas nada a favor. E aí a gente patina, né? A gente não sai do lugar. Que eu acho que é a pior coisa. Ainda se você ficar gelado, ainda é um movimento. Mas ficar no mesmo lugar é nada, né? Então, a gente é mais para complementar, Ed, né? Agora pode seguir também. Posso mudar aqui? Ainda não. Ah, tá. Ainda não. Então, com base, né? Deixa eu retomar. Com base nisso, tudo que nós falamos ontem, estamos falando hoje, dá para vocês perceberem que, na verdade, é um universo bastante amplo e complexo, com muitas variáveis com as quais a gente tem que lidar, né? E que, em quase todas elas, a gente tem como monitorar e fazer modificações sempre no sentido de ampliar nossa capacidade, chamada empregabilidade. E com base nisso, e naquilo que vocês trouxeram em relação à fala que cada um teve com relação ao LinkedIn, com relação à questão do vídeo currículo, né, que a gente percebeu que foram duas coisas que chamaram bem a atenção, porque as pessoas revelaram, não estou muito bem nisso. Né? No meu LinkedIn, todo mundo abriu, mas só abriu. Todo mundo, eu até fiz, mas faz tempo que eu não vejo. E o vídeo currículo, eu travo, né, na hora de falar. Tal. Então, com base, né, em todos esses 2 dias aqui do nosso contato, né, do nosso relacionamento, a gente preparou aqui um presente, uma surpresa, né, Silvia, para apresentar para vocês, para a gente levar a uma ampliação, né, disso que a gente está trabalhando, de um ponto de vista muito mais prático, muito mais do pôr a mão na massa e fazer, né, para elevar a empregabilidade de vocês, para fazer com que vocês consigam aprimorar as ferramentas de empregabilidade que vocês percebam que precisam ser aprimoradas. Então, com isso, Silvia, dando... Então, a gente está ampliando esse desafio e propondo e trazendo, né, essa surpresa de uma jornada. Né? Nós fizemos um desafio, 2 dias, para a gente lidar com essas questões de uma forma geral, para sensibilizar vocês, para trazer a consciência para vocês, né, do que é necessário, da complexidade disso, e de que as coisas não acontecem como mágica, tudo está inserido numa dinâmica. Então, a gente previu fazer uma jornada de 13 de março a 21 de março, sendo que a maior parte dessa jornada não vai ser em tempo real, né? Não vai ser com horário marcado, ela vai ter uma duração de 13 a 21, para vocês terem esses 8 dias para poder trabalhar agora minuciosamente nas coisas, minuciosamente em cada característica, em cada aspecto, em cada coisa que vocês identificarem que precisa ser modificada e precisa ser melhorada. E aí a gente, então, estabeleceu aqui essas 6 tópicos que vocês estão vendo aí, né? Que é começando com o currículo, que a gente já frisou, que precisa ser revisto o tempo todo, que ele é dinâmico, que ele tem que ser flexível, tem que ser mutável, adaptável, passando para o vídeo currículo, para a entrevista de seleção e o marketing pessoal na prática, como é que isso acontece, o que há por trás dos testes de seleção, uma coisa que nós não abordamos aí no desafio, porque não ia dar, mas o que é que está por trás dos testes de seleção, né? O que é que se busca quando aplica teste, o que os testes medem em si, porque tem muita gente que tem dúvidas, que fica posicionando todo o fracasso, né, no processo seletivo, foi aquele teste que me derruba, né? Não, mas o que é que está por trás disso tudo? E aí, né, checando todas essas 4 coisas, então, como iniciar a sua busca, né? E aí já vai ser uma aula ao vivo, então, quer dizer, nós vamos ter 4 tópicos que vão ser todos gravados em vídeo, prontinhos lá, para vocês acessarem na hora e no tempo que vocês quiserem, quando vocês quiserem, até o final da jornada. E vamos ter 2 aulas que serão online, né? Uma com Silvia e a outra comigo. Uma no dia 20 e a outra no dia 21.
Está claro do jeito que a gente está propondo? Diga, Fabiola. Aqui no slide está do dia 13 ao dia, eu não estou entendendo direito. É uma jornada que vai durar uma semana, e aí Isso. depois vai ter as 2 aulas, uma no dia 20 e outra no dia 21. 21. Isso. Essa jornada dura uma semana, sendo 4 tópicos serão em vídeo, não vai ser ao vivo, são vídeos gravados que vocês vão acessar na plataforma e vão poder assistir no momento do dia que quiserem, não vai ter uma hora marcada. Então, no dia 13, por exemplo, estou marcando que às 8 horas da manhã esses vídeos todos estarão disponíveis. Você vai poder ver tudo num dia só ou distribuir ao longo do dia, do jeito que for adaptado para a sua rotina, para a sua agenda e tal. Somente no dia 20 e 21, que são os 2 dias que encerram a jornada, é que aí vão ter uma aula no dia 20 com Silvia, e no dia 20 com a Silvia, esse é o tema da Silvia, e no dia 21 comigo, mas sempre com a presença dos dois, porque a gente não se larga, né? Qual que é o intuito aqui, Vedner? Desculpe, mas assim, Pode falar, por exemplo, pode falar. o vídeo currículo, esse é um tema meu, são aulas passo a passo para você fazer. O currículo também é passo a passo. O que nós pretendemos? Que vocês coloquem a mão na massa e vocês façam. Por isso que é uma jornada. Para quando chegar nas aulas ao vivo, vocês já terem feito o que precisa ser feito. E aí já vai tirar as dúvidas, o que foi mais difícil, o que não foi, e aí a gente vai fechando. Mas por que chama jornada? Para que vocês aprendam de uma vez por todas como que isso funciona. Tá? Então, nada melhor que uma jornada. E é passo a passo. Então, na hora que chegar no currículo, vocês também vão ter aí um modelo do currículo e vocês vão saber como que preencho, como que eu faço uma síntese, o que é uma síntese, qual é o tamanho dessa síntese. Então, vocês vão poder fazer o de vocês, tá? Vídeo currículo, a mesma coisa. Então, o desafio vocês estão terminando hoje, tá? Agora é uma jornada, então agora é mão na massa. Então, vocês vão ter isso detalhadamente, tá? E as últimas 2 aulas é para conversar com a gente. E aí, a gente fechando todo esse contexto, aí sim, a gente vai poder falar, vocês estão preparados para o mercado. E aí vocês vão saber até como procurar tudo isso, como que me candidatar, como achar aquilo tudo, tá? Posso pular para o segundo slide? Sim. Tá. Então, quem participar dessa jornada, né, além de todo o conteúdo que a gente já falou, vai ter direito a alguns bônus, que é como conquistar o meu primeiro trabalho remoto, que foi a partir de uma demanda, né, que vocês tiveram, todos que estavam aqui ontem falaram, nossa, a gente não sabe, né? Existe mesmo? É verdade. Tem como a gente buscar? Não tem? Que caminho é esse? Então, a gente resolveu oferecer para quem participar da jornada essa aula, na verdade, serão 2 aulas em vídeo, dando todo o caminho, né? Para não cair, inclusive, em cilada, né? Acabar não sendo vítima, né, de maus feitores, como já aconteceu, e teve gente que relatou. Muitas vezes eu vejo no Facebook que é mestre nessas coisas, né? Eles colocam lá, trabalhe na sua casa, aí quando você entra no negócio, no final você tem que pagar não sei quanto para poder trabalhar. Eu vou pagar para trabalhar, gente. Verdade. E na hora de começar a trabalhar e ter salário, aí some todo mundo. Você não encontra. Vai ter também acesso ao e-book Impulsione Seu Pensamento Positivo. Por que a gente pensou nesse e-book? Porque no momento de busca, né, de oportunidade, a gente tem que estar com o pensamento, né, o mindset, na verdade, são nessa perspectiva do mindset, bem trabalhado, para poder ir todo o processo demonstrando quem a gente é, né? Quem a gente é, as nossas qualidades. Então, está trabalhado nesse sentido do pensamento positivo, é muito importante. Vai participar de um grupo que a gente vai criar só para quem participar dessa jornada, com publicações para enriquecer o conteúdo, né? Então, tudo que eu e Silvia descobrirmos, e vocês também poderão trazer, se descobrir, que seja importante para essa busca, né, de oportunidades aí no mercado, no trabalho, na questão do marketing pessoal, que é constante, a gente vai colocando no grupo para alavancar.
e vai continuar tendo acesso porque foi gravado essas 2 noites que nós tivemos juntos, foi gravado, então vocês vão poder ter acesso também para rever pontos, para rever o que não ficou muito claro, que eu preciso ver de novo, eu preciso ouvir aquilo de novo. Né? Silvia? Posso passar? Ótimo. Então, e aí essa jornada, olha só que beleza, né? Que, na verdade, no total de coisas que a gente estaria oferecendo, ela estaria, assim, até num preço muito bom por 397, a gente está oferecendo para quem participou dessa jornada, né? E for fazer a aquisição, por 12 de 9,70. É algo, assim, e acessível mesmo, né? Que é para fazer. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Silvia, dá para você tirar do modo de apresentação para eu poder minimizar aqui? Dá, mas eu acho que eu vou fazer um negócio aqui, tá? E aí, gente, é assim, olha, eu estou pensando nisso aqui, eu acabei de fazer isso aqui agora no slide, estou fazendo isso ao vivo e a cores, eu nem falei com o Edner. Edner, se você não gostar, não gostou, hein? Ai, meu Deus. Então, eu vou dar um 5º bônus, tá? Que é o perfil LinkedIn passo a passo, com a videoaula. Então, eu vou passar para vocês criando o LinkedIn, do zero. E vocês vão fazer isso para vocês. Silvia, mas eu já tenho. Tudo bem, vocês pegam da etapa e vocês vão saber passo a passo por que está tudo aquilo, como que a IA funciona, por que a IA é desse jeito. É uma das IAs mais robustas que nós temos hoje em dia, é do LinkedIn. E LinkedIn, realmente, aparentemente, ele é muito simples, mas tem um monte de outros dados ali que são por trás, que é onde a IA realmente trabalha, e não na parte superficial de que se vê. Então, eu acabei de colocar aqui, Edner, se você não gostou, agora é um problema seu, tá? Deixa eu ver, perfil LinkedIn passo a passo, virtual. Nossa, mas isso não estava combinado, não. Eu pus aqui agora, você estava falando, eu falei, não... E agora, brigo ou aceito, hein, Carmen? Não, eu faço essa aula, Edner. Tá colocado, tá valendo, né? Eu faço, pode deixar. Bom, aí ficou, então, de 397, a gente está fazendo por 12 de 9,70, ou à vista por 97, acho que é isso. Eu vou interromper aqui, porque o Edner vai falar. Não, cadê? Ô, Silvia, eu coloquei aqui no chat, mas eu acabei mandando só para você. O que você colocou, querido? O link. Acesso. Tá. A copiar link, tá. Eu dei uma... aqui, ó. Gente, eu coloquei aí, tá para todos no chat, é a plataforma Eduz, tá? Então, quando a gente fala 12 de 9,70, é porque quem quer pagar no cartão de crédito. Lá é uma compra inteligente. Eu não sei se vocês sabem o que é. Então, por exemplo, Silvia, eu só tenho R$10 no meu cartão de crédito. É 12 de 9,70. A compra inteligente faz com que você só precise de 9,70 no teu cartão. Então, eles vão fazendo isso todo mês. Não precisa ter o dinheiro todo lá, disponível no cartão de crédito. Ou 97 à vista dentro da plataforma. Então, não dá dinheiro para a gente, não paga nada para a gente. É tudo dentro da plataforma, porque a plataforma também gera uma segurança para vocês, tá? Então, tá tudo ali. Tá aberto o carrinho, porque a gente sabe que isso aqui chama carrinho, né? E passado, acho que é até dia 12, né? Porque a gente está divulgando esse curso, e para quem não comprar aqui, que estiver comprando fora, eles não vão ganhar LinkedIn, tá? Quem está ganhando LinkedIn é só vocês que estão aqui, tá bom? Então, esse é um bônus que eu criei aqui agora. Então, quem comprar fora não participou, não vai ter LinkedIn, tá? Então, até dia 12 a gente vai deixar esse preço, que não dá nem 2 pizzas, não dá mesmo. Dá uma pizza e outra brotinho, né? Eu acho que dá isso. Uma salgada e uma doce. Acho que dá para comprar isso daí. E depois a gente vai voltar ao preço normal, porque é um desafio, na realidade, gente, essa jornada toda, para que vocês saiam na frente. Né? Então, é isso que a gente pode fazer, né? Oi, Fabiola, pois não? Pode falar. Eu queria perguntar, Claro. No caso, eu não tenho cartão de crédito. Se eu quiser, por exemplo, pagar no Pix à vista... Você abriu ali? Você abriu o link ali no chat? Não. Deixa eu abrir não aqui. abri. Tá, deixa eu ver o que ele oferece aqui.
Fabiola, aqui está CNPJ, deixa eu ver, deixa eu preencher isso aqui só para ver como é que fica. O que ele dá aqui? 079867, ver continuar. Ó, ele deixa cartão de crédito, boleto, Pix e PayPal. Então, se você abrir o link que eu pus lá no chat, você vai preencher com o teu nome, seu CPF, tem uns dados básicos, e você vai continuando, e ele te abre essas formas de pagamento, cartão de crédito, boleto, Pix ou PayPal. Eu não estou vendo o link aqui, não. No chat. No chat aqui, no nosso No chat do... Ah, no chat aqui. Aqui do Zoom, sim. no chat do Zoom. Eu achava que Desculpa, era você foi no WhatsApp, né? Eu fui... Abre o chat, tá. você vai ver. Copia o link, você pode dar um copiar, e se você abrir, você vai ver as opções que ele te dá. E você paga tudo ali dentro da Eduz, tá? Dura que eu não tô no computador que é meu, sabe? Você pode copiar o link. Eu sei, mas eu tenho que copiar. Quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui para você. Eu vou te passar no seu WhatsApp, no seu particular, tá bom? Tá. Eu já passei no seu WhatsApp particular. Ele abre tanto no smartphone como aqui no desktop, tá? Chegou. Isso. Uhum. É porque aí, no caso, eu faria um Pix. Como começa dia 13, né, gente? Também tem a garantia do consumidor aí de vocês. Também é muito bom falar isso, tá? Não gostei, né? Vou fazer a jornada, tem 7 dias para não gostar. Né? A amizade continua a mesma, tá? Olha, não gostei, não quero, a gente devolve o dinheiro, porque a gente quer que as pessoas realmente tenham sucesso, né? Então, a gente quer que vocês façam tudo e aprendam, né? Fazendo, executando. Então, por isso que é importante, quando vocês vierem para a aula, vocês tenham feito os desafios, né? A jornada ali, tudo que está se propondo, tá? Dúvidas? Paula, Adriana, Carmen, a Fabiola já disse aqui as dúvidas dela. A Elaine, que estava aqui, Silvia, ela teve que sair, mas ela disse que vai fazer a jornada. Já falou aí com você? Pegou né? uma visita inesperada. Isso eu insisto, gente. A gente está aqui em casa numa terça-feira, batem no portão, vem 5 pessoas jantar, põe água no feijão. Põe água no feijão. Carmen, você entendeu direitinho? Entendi. Viu o link lá? Conseguiu abrir o chat aqui? Sim. Tá. Sim. A Paula também, Paula Adriana. Sim, entendi, eu vi. Tá, as aulas, gente, vão ficar... vocês compram pela Eduz e as aulas vão estar na Clique Cursos, né? Cursos Clique. Cursos Clique, que é uma outra plataforma onde vocês vão acessar as aulas lá dentro, já vai tudo gravado, o material vai estar lá, entendeu? Como que eu posso estudar? 24 horas por dia. É bom que estudem mesmo, né? 24 horas por dia é bom. É bom que estudem, né? Olha minha câmera de novo. Não, Edner, sinceramente, joga esse computador. Mas você vê que ela ficou bastante tempo sem dar problema. Sim. Ela até tentou se comportar. Uhum. Então, pessoal, quem tiver aqui comprar, a gente vai migrar para um outro grupo, tá? Então, vocês saem desse grupo, a gente coloca vocês no grupo master, tá bom? Aí já é uma outra pegada, os assuntos nossos ali já são diferentes, tá? Os conteúdos que a gente vai colocar é conteúdo muito mais rico, então começa a ser muito mais detalhado. É só uma licencinha? Claro. Tudo bem, querida? O que mais me pega é simulação de entrevista. Vocês vão assessorar nessa parte também? Sim. então, Principalmente, né? Porque não adianta fazer tudo isso, chega na entrevista, morre ali. Uhum. Você tem que passar por essa etapa. Então perfeito.
E eu ainda vou ali em Ribeirão Preto te dar um abraço. Já falei isso para você, né? Mas você tem que vir mesmo, né? Eu vou dar um jeito de sair daqui da terrinha e aí te dar um abraço. Onde você está, Paula? Onde é que você Eu estou está? em Ibaté, que fica entre São Carlos e Araraquara. Ah, tá. Conheço Ibaté. Hã? Você Tem conhece? alguém de Ibaté aí? Não, eu conheço Ibaté, porque eu sou de São Carlos. Ah lá, amiga. E nós estamos todos... Ninguém está em São Paulo, capital, né? Pelo jeito. Não. Não, eu também não. Eu estou em Salto de Pirapora. Já ouviram falar? Já ouvi falar, mas nunca... É perto Nunca de fui, mas já ouvi Sorocaba. falar. Pertinho de Sorocaba, da região de Sorocaba. Paula, Mas- o Edner vai sair de Salto de Pirapora, ele vai vir aqui no final de março para tomar um É café 25 comigo. de março, eu vou encontrar com Silvia. E você 25 não de vai março. vir aqui, que está em Ibaté? Eu tenho que ir, né? Mas vamos marcar um café, um almoço, todo mundo junto. Ô, delícia, melhor coisa. É verdade. Estou em Ribeirão. Já vai aí, fazendo ó. uma rede já. Adriana tá eu aqui. também, eu estou em Ribeirão. Para mim, encontrar a Silvia, eu acho que vai ser mais fácil. E a Fabiola vem para cá também, Fabiola. Sim, A com Adriana está certeza. onde? Onde mora a Adriana? Ribeirão, Ribeirão também? tem 15 dias apenas. Tem 15 Ah, dias. mudou. Ela é de Santa Rita, do Passa Quatro, que é aqui Tá, pertinho. conheço. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Aí morei muitos anos em Santa Rita e agora, muito recentemente, em Ribeirão Preto. Aliás, eu tenho sorte, já encontrei uma colocação, estou trabalhando tudo, mas com certeza amanhã não estarei mais, porque eu vou pedir demissão amanhã. Opa, então vamos buscar um novo emprego. A jornada está aí. A jornada está aí. Adriana, você sabe que eu sou de Santo André, né? Eu sou de São Bernardo. Então, eu sou de Santo André, moro aqui há alguns anos. Do ABC Paulista. Eu sou de São Paulo, morei em Ribeirão Preto, uma época, por 4 anos morei em Ribeirão Preto. E agora estou em Salto de Pirapora. Eu não sabia. Você está morando em Santo André agora, Silvia? Não. Estou em Ribeirão Preto, mas é que eu moro há alguns anos aqui, né? Mas eu sou de Santo André. Você é de São Caetano ou São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo, eu ia lá no Riacho Grande, eu passeava por lá, ia para o lado das represas. Então, assim, ABC a gente roda muito, ia muito na Avenida Goiás, em São Caetano, para dançar. Então... Sim, tinha várias casas noturnas. Sim. Legal, gente. Bom, o link está aí, tá? Conforme vocês forem adquirindo. Lembrando que começa dia 13, tá? Então, porque tem esse espaço, a gente está fazendo algumas divulgações aí, também a parte fora daqui, tá? E para essa outra divulgação aí são outros valores, né, Edner? Outros valores, não vai entrar o link, o link então, depois ali. Eu nem sabia, vou pensar se eu vou brigar. Não, agora eu já fiz, agora vai ficar. Já foi. Até parece, né? Eu vou brigar. Então, essa é a oportunidade, gente. Aí, se vocês estiverem no grupo com outras pessoas, não abram a boca para falar do valor que vocês pagarem. Por favor. O pessoal vai me matar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi exposto em relação aos conteúdos, que queira ainda fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Não, agora é só começar aí novos ciclos. Agora fazer o curso. Aí, né? Foi muito bom estar esses 2 dias com vocês, né? Ontem eu fiquei mais na retaguarda aí com a Silvia, mas hoje eu tive a oportunidade de falar mais, aí ela que ficou no meu apoio, né? Espero que vocês tenham achado que a minha fala foi clara, né? E que tenha conseguido levar vocês a alguma reflexão, porque a ideia é exatamente provocar a tomada de consciência, né? O amadurecimento de uma necessidade, de dizer assim, olha, eu preciso estar mais atento a essas coisas. Mindset. É isso aí.
trabalhar o mindset. Não, foi ótimo. E se a gente conseguiu isso, então a gente Foi atingiu muito bom. realmente o nosso objetivo, né? De falar, bom, isso está em aberto, né? Isso está em aberto e precisa ser sempre repensado. E aí eu concluo, né, a minha fala com aquilo que eu comecei. O currículo é tão dinâmico quanto é a vida. Não pode ficar parado né, digital lá no computador e toda vez que abre uma vaga, você vai lá e manda o mesmo, e manda o mesmo. Toda vez que abrir uma vaga, abra o currículo. Verifique se está de acordo. Ajuste, que aí vocês vão aprender a ajustar agora né, durante a jornada, detalhes, pensar, refletir e pôr né, em prática como é que isso se traduz, e vocês vão verificar como cada vez vai ficando fiel em termos de representar aquilo que vocês são. Né? Você tem que olhar para o seu currículo e se reconhecer ali. Se você não está se reconhecendo ainda, porque ainda tem que mexer. Né? E é através dele que a gente melhora até o nosso network, né? Sim. Com certeza. É por isso que eu coloquei É o na objetivo. primeira chave do sucesso. Primeira chave do sucesso. Então é isso. E aqui vocês já começaram com uma rede diferente, com pessoas que, né, que teoricamente não se conheciam. Então, aqui já abre uma outra possibilidade. Pessoas que vocês vão também se falando, né? Então, a rede começa a ampliar, a troca é muito rica, quando a gente começa a pertencer a algum tipo de grupo que é um pouco diferente daquilo que é habitual. Então, nós enriquecemos também enquanto pessoa, porque por trás de um grande profissional tem que existir uma grande pessoa. Então, é isso que nós vamos fazer também. Tá bom, gente? Com certeza. Tá, com certeza. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, chamam a gente lá também no particular, tá? No WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Uma ótima noite para vocês, gente. Obrigada. Até, gente. Foi muito legal. E até mais. Até daqui a pouco. Até breve. Até na próxima.